Fuga da prisão. É demais. Não demos ordens a Pedro e aos outros apóstolos para não ensinarem acerca de Jesus? Sim, foi isso mesmo. Mas eles continuam ensinando e agora estão realizando até milagres. Multidões de doentes se dirigem para cá todos os dias e todos estão sendo curados. Oi, gente, feliz sábado, tudo bem com vocês? Vocês perceberam como os líderes religiosos estão nervosos? Eu não consigo entender como alguém fica com raiva de outro porque está fazendo bem. Mas vai entender, né? Nesse mundo a gente encontra gente de todo tipo. Antes da gente ver o que é que eles querem, vamos memorizar o verso da semana e a mensagem. Vamos lá? Para quem ainda não tem lição, pegue suas Bíblias e vamos ler o livro de Atos, o capítulo 4 e o versículo 12. Aqui diz assim, ó. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ouvir essas palavras da Bíblia é muito significativo, sabia, gente? Para sermos salvos, não depende de ninguém, só depende de Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos falar esse verso novamente, mas agora pausado. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Glórias a Deus por isso. A mensagem diz assim: na igreja, aprendemos que Jesus é muitíssimo importante. Bem, gente, agora eu vou explicar o que aqueles moços queriam. Vocês viram que eles estavam bem zangados, certo? O sumo sacerdote e os saduceus acreditavam que precisavam deter os apóstolos. E sabe o que foi que eles fizeram depois que conversaram ali? Eles prenderam os apóstolos. Normalmente, quando você quer que uma pessoa pense, você coloca ela num lugar confortável, num sofá, deixa ele à vontade, certo? Aqueles homens queriam que eles pensassem dentro da prisão. Pode uma coisa dessa? Segundo eles, os apóstolos iriam pensar e não iam falar mais sobre Jesus. A consciência daqueles homens estavam tão pesadas que eles queriam que os apóstolos parassem de falar em Jesus, porque Jesus ressuscitou. Os saduceus mesmo não acreditavam que alguém pudesse voltar à vida. Para vocês terem uma noção, os saduceus não acreditavam nem que existia anjos. Posso até imaginar Deus rindo acerca disso. Naquela noite, Deus enviou seus anjos para libertar os apóstolos da prisão. Veja a instrução que o anjo deu para eles depois de soltá-los. Vão ao templo e anunciem ao povo tudo a respeito dessa nova vida em Jesus. Sem dúvida nenhuma, gente, os apóstolos obedeceram alegremente. De manhã, bem cedinho, eles foram ao templo novamente e começaram a ensinar. Muitas pessoas se ocupam em fazer o trabalho de Deus, mas outras também se ocupam em atrapalhar tudo aquilo que elas estão fazendo. E naquele dia não foi diferente. O sumo sacerdote e os saduceus convocavam todos os líderes judeus importantes. E ali mesmo naquela reunião, eles pediram que os guardas fossem lá na prisão para trazer os apóstolos. Coitadinho deles, eles iam ter uma surpresa daquelas naquele dia. Depois de algum tempo, aqueles guardas voltaram e os olhares deles demonstravam muito medo. Ouve aí o que eles disseram. Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando abrimos, não havia ninguém. Os líderes abanaram a cabeça e não sabiam o que fazer. Daí a pouco, chega alguém com a notícia. Os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. É sério, gente, não dá para entender. Aqueles líderes rangeram os dentes de tanta raiva e mandaram homens lá para pegar os apóstolos novamente lá no templo. Quando aqueles homens chegaram trazendo os apóstolos, os líderes ainda estavam nervosos. Olha aí como foi que eles receberam eles.
Vocês não ouvem? Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Vocês precisam parar. A minha resposta a vocês é clara e objetiva. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, dependurando-o em uma cruz. Deus o fez príncipe e salvador. Ele dará arrependimento e perdão aos pecadores de Israel. Esse daí é o Pedro transformado. Os líderes tremeram de raiva. Eles queriam realmente levar os apóstolos à morte, mas não podiam. Diante desse palco, havia também muitas pessoas que criam que os apóstolos eram homens de Deus. Apesar de tudo isso, os apóstolos permaneciam firmes. Para eles, Jesus era mais importante do que a própria vida. Crianças, o que podemos aprender com a história de hoje? O que eu aprendi é que nós devemos falar de Jesus a qualquer pessoa e a qualquer momento. E não devemos ter medo de nada, assim como Paulo e João e os demais apóstolos. Bem, crianças, o estudo da nossa lição terminou. Que possamos ser como os apóstolos de Jesus, falar sem medo. Se a gente estudar a lição, fazer o ano bíblico, ler o livro Os Embaixadores, no momento certo, Deus vai fazer com que a gente lembre de todas as palavras para nós falarmos para as pessoas sobre ele. E isso vai ser uma bênção para você e para a pessoa que está ouvindo. Isso não é maravilhoso? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo estudo dessa lição. Nós estamos aprendendo a ser corajosos e a falar sobre o seu amor a qualquer momento e em qualquer lugar. Obrigado por tudo e abençoe cada criança que está assistindo esse vídeo. Não só as crianças, mas também os papais e as mamães delas. Em nome de Jesus. Amém.